Imagina, uma nação, vamos colocar o nosso país, sem chuva, durante 3 anos e meio, nem orvalho e nem chuva, seca, não produz alimento, as pessoas começam a morrer. Este não produz, se não produz, não tem quem consome, não aquece a economia, não tem dinheiro, falta tudo. Vai produzir para quem? Aliás, de que as pessoas se alimentavam se nada produzia? Este era o cenário de Israel. Talvez no primeiro mês não, mas começou a passar 6 meses, carcaças podiam ser vistas dentro de Israel. Carcaças de animais, carcaças de seres humanos, jogados pela rua. Doenças se multiplicaram, pestes se alastraram. Este era o cenário de Israel nos dias deste homem. E ele se apavorou? Não. Então o cenário deste homem chamado por Deus era o mesmo cenário. O mesmo não, era muito pior do que o que nós temos hoje. Porque Deus ainda manda chuva para lavar tudo quanto é coisa ruim no asfalto. Ou não está mandando chuva? Manda e muita. Ali ainda foi pior. E qual foi a atitude desse homem? Qual foi a posição desse homem? Carcaças andando no meio de Jerusalém, de todo Israel. Que pavor! Isso sim é que é uma visão de pavor. Perde o pai, perde o filho. A ciência não resolveu, a medicina não resolvia. A ciência não pôde parar a palavra daquele homem. Hoje um governante lança o decreto, outro vem e derruba, que entra um juiz que derruba, o presidente lança a medida provisória, o Congresso vem e derruba a medida provisória, que manda um decreto, daqui a pouco precisa reformar, mas ali não tinha rei, ali não tinha deputado, presidente, ninguém para derrubar o decreto que esse homem tinha dito. Caos social? As pessoas estão com medo do caos social. Ali já estava. Mas Deus, o Senhor vai fazer eu falar isso. E como é que eu vou ficar? Ele não titubeou, ele falou. Ô irmão, irmã, nós fomos chamados para sermos diferentes, amados. Nós fomos chamados para expressarmos Deus na terra, literalmente aqui, como cristãos. Literalmente que eu digo, irmãos, é essa posição real ao lado de Cristo. Deus não fez meio cristão, Deus não faz cristão pela metade, Ele faz por inteiro. Então esse era o cenário deste homem. Senhor, eu vou falar e vai cair o caos. Pode falar, Elias. Ele não estava se importando se ia faltar comida. Ele não questionou a Deus. Ele não se importou como ia ficar seus amigos, seus parentes. Porque um homem chamado por Deus, ele se posiciona ao lado da palavra, independente de família aceitar ou não. Porque aqui estava o ofício de profeta. Talvez ele, como homem, podia até ter pensado, mas no ofício de profeta, não. Como isso chama a nossa atenção e devemos beliscar a nossa consciência, irmão e irmã, nesta noite. Ele estava no meio do caos, mas o caos não mudou a sua natureza. Ele estava no meio do caos, mas o caos não mudou de onde ele tinha vindo. Ele estava no meio de problemas, mas isso não mudou a sua decisão de ser um cristão. Aleluia! As lutas estão mudando quem você é, irmão. O caos está mudando quem você é. Os problemas estão alterando seu humor, estão alterando a sua natureza.
Ele não se alterou. Ele falou e virou as costas. Não tinha meias palavras, porquanto foi para isso que ele foi levantado. Era para tocar na ferida. Esse casamento, Acabe, jamais deveria ter acontecido. Esta é uma nação cristã, prometida por Deus lá com o pai, nosso pai Jacó. Mas veja, amados, pessoas mortas, famílias dizimadas. Olhemos para os nossos dias agora. Você anda pelas ruas e você não pode ver ou ter a mesma visão que Elias estava vendo? Pessoas estão mortas espiritualmente, esqueléticas espiritualmente, e não estão vendo. Por quê? Porque não é físico, é espiritual. Mas o quadro de Israel ali era físico, para nós hoje no espiritual não está diferente. Estão mortas, não conseguem conceber a palavra na alma, não conseguem se alimentar. Veja, Amós 8:11 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E quanta fome as pessoas têm tido? Fome por informação, fome por isso, fome por aquilo, e então começam a se reunir nas igrejas, com as suas lives e o mundo inteiro, não é? Seus líderes reunindo o povo pela internet, e parece que veio uma fome para ler a Bíblia, apenas para cauterizar as suas mentes. O terror estabelecido ali. Mas veja a postura desse profeta. Mas se nós discorrermos um pouquinho nesse capítulo 17 de 1 Reis, nós vemos que Deus sempre tem um escape para os seus. Enquanto Laodiceia